Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Olá, irmãos e irmãs do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Hoje, meus irmãos, nós vamos mergulhar na Palavra de Deus para falar sobre uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia, a jornada de Abraão. Imagina, meus irmãos, um homem convivendo em uma terra cheia de ídolos e tradições pagãs, recebendo um chamado divino que mudaria não só sua vida, mas a história da humanidade. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, o Senhor diz a Abraão: Sai da sua terra e do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão, meus irmãos, originalmente chamado Abrão, vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera na Mesopotâmia, cercada por uma cultura politeísta, ou seja, uma cultura que adorava vários deuses. Ele tinha família, herança e conforto, mas Deus o chamou para se apartar, ou seja, separar-se de tudo isso. Mas por que, meu irmão? Por que isso? Porque o chamado de Deus, muitas das vezes, exige uma ruptura com o passado, para abrir caminho ao futuro prometido. Então, meus irmãos, nesse vídeo, nós vamos aqui explorar a história de Abraão, o significado, de se apartar de sua parentela e do meio em que vive, e como isso se aplica à nossa vida hoje. Vamos lá, meus irmãos, ao texto bíblico. Em Gênesis, capítulo 11, versículo 27 ao 32, nós vemos ali todo o contexto familiar de Abraão. Ele era filho de Terá, tinha irmãos como Arã e Naor, e era casado com Sarai. A família migrou para Harã, mas ali pararam. E foi em Harã, meus irmãos, que Deus falou diretamente com Abrão, aos 75 anos de idade. Ele disse: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, como já disse aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Essa ordem, ela não era apenas geográfica, mas ela era espiritual e emocional. Primeiro, sai da sua terra. Significava deixar o conforto do conhecido. Ur e Harã, elas representavam segurança material, comércio e estabilidade. Mas Deus, meu irmão, ele via que esse meio estava corrompido por idolatria. Abraão precisava se apartar para não ser influenciado por um ambiente que o afastava de Deus. Vai vendo, meus irmãos, como que a palavra de Deus, ela vai falando, ela vai nos contando essas histórias, e o mesmo se aplica aos dias de hoje. Segundo, do meio dos seus parentes. Isso é profundo. A parentela, ela inclui laços afetivos fortes. E Abraão acabou levando Ló, o seu sobrinho, com ele, inicialmente, mas mais tarde ali a gente vai ver em Gênesis capítulo 13 que eles se separaram por causa de conflito. Deus não mandou ele levar Ló. Abraão ainda foi e quis levar o sobrinho, porque talvez, como Abraão não tinha filhos, ali ele considerava o seu sobrinho Ló como um filho. E ele levou, mas Deus não deu essa ordem para ele. Mais tarde acabou havendo um conflito ali e eles se separaram. Deus sabia que certos relacionamentos, mesmo familiares, podem nos prender ou nos desviar do propósito divino. Não que devamos, meus irmãos, abandonar a nossa família sem motivo, mas nós devemos sim priorizar o chamado de Deus acima de tudo. E terceiro, da casa de seu pai. Isso aponta para a herança cultural e religiosa. Terá, o pai de Abraão, provavelmente seguia deuses pagãos. E separar-se, significava romper com as tradições que não honravam o único Deus verdadeiro. E Abraão obedeceu. E Deus prometeu para ele, Farei de você um grande povo, e eu abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Nós vemos que Abraão, ele é reconhecido pelas três maiores religiões, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Abraão é reconhecido nessas três religiões como o pai da fé, como um homem que obedeceu a Deus. E essa bênção, meus irmãos, que nós vemos ali em Gênesis 12,
do versículo 2 ao 3, essa bênção ela se cumpriu, né? Porque Abraão se tornou pai das nações e por meio dele veio a linhagem de Jesus. Mas a obediência não foi fácil. Abraão enfrentou fome no Egito, né? Que tá lá em Gênesis 12, versículo 10. Teve a separação de Ló, como eu já disse, e anos de espera pela promessa de um filho. E no entanto, meu irmão, a sua fé o sustentou, né? Que nós vemos lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 8 ao 10, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Meus irmãos, ele se apartou de tudo, né, que ele mais amava para seguir a Deus, tornando-se até um exemplo de fé radical, né? Porque Deus até pede a coisa que ele mais amava ali, que era Isaque. Deus pede para que ele sacrifique Isaque, né, o seu filho. E Abraão, ele obedece a Deus, e no momento que ele vai sacrificar o seu filho, o anjo dá ordem para ele para não sacrificar, né? E aí Deus proveu o cordeiro ali. Tudo aquilo ali apontava para Jesus, né? Um cordeiro perfeito. Mas vamos lá, meus irmãos. E como que isso se aplica a nós hoje? Né? O chamado de Abraão, ele ecoa em nossas vidas, porque Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, versículo 37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso, meus irmãos, não se trata de rejeitar a família, né? Mas é de priorizar a Cristo. Talvez você esteja aí no meio tóxico, né? Um trabalho que compromete a sua integridade. Talvez é uma amizade, meus irmãos, que você tem que se afastar, que é o que te afasta dos caminhos do Senhor, que te afasta da igreja. Talvez seja hábitos culturais que não glorificam a Deus. E Deus pode estar dizendo para você nesse vídeo e nesse dia de hoje, né? Aparta-te disso, meu irmão. Talvez uma festa aí de família, né? Porque às vezes as festas da sua família é bebedeira, é falar palavrão, é coisas que não edifica a Deus, às vezes sai até briga. Então você deve se apartar desse meio, não falar mais com os parentes, mas irmão, se aparta desse meio. Você vai num ambiente que tem palavrão, que tem orgia, que tem só coisa que não presta, se aparta desse meio aí, porque é Deus falando para você nesse vídeo aqui de hoje. Então, meus irmãos, pensa comigo, qual é a terra que você precisa deixar? Pode ser o conformismo com o mundo também, né? Como Romanos nos diz lá em Romanos 12, capítulo 2, Deus nos exorta, não se amoldem ao padrão deste mundo. Qual é a parentela ou influência que está te impedindo de crescer na fé? Peça a Deus, meu irmão, discernimento. E lembre-se, quando nos apartamos pelo Senhor, Ele nos abençoa abundantemente, como fez com Abraão. E só para concluir aqui, a história de Abraão, ela nos ensina que o chamado de Deus requer de nós separação e santificação. Ele se apartou da sua parentela e do seu meio para se tornar o pai da fé. Porque, como eu estava vendo aqui um vídeo esses dias, meus irmãos, um jovem falando que o meio, ele sempre vence. Nós nunca vamos conseguir vencer o meio que a gente vive. Se você tá no meio aí que é bagunça, que é baderna, você não vai vencer esse meio. Se você mora aí até num bairro que, sabe, que é bagunça, é funk, é som alto, é vizinho, é um inferno, meu irmão. Eu sei como que é isso, né? Você viver num ambiente ruim, você sabe que você não vai vencer esse meio. Então, se você puder se apartar desse meio, se aparte. Se você puder mudar desse lugar, puder sair daí, saia. Porque você não vai vencer esse meio. Eu vou pregar e todos vão se converter. Muito difícil, meu irmão. Muito difícil. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não querem a Deus. Para Deus nada é impossível, né? Mas tem pessoa que não quer. Tem pessoas que são malignas. E elas não querem servir a Deus, não quer nada, não quer compromisso. Muitas pessoas, até no meio da igreja mesmo, tem muitas pessoas que estão ali só pela bênção e não por Deus. Tá ali só para ser abençoado. Então, meus irmãos, você não vai vencer o meio. É muito difícil. Se você puder, se aparta do bairro em que você vive, da cidade, até mesmo do país que você vive, né? Porque muitas das vezes até desanima viver num país onde a corrupção, ela impera, onde o errado é certo e o certo é errado. Isso vai nos desanimando e muitas das vezes é Deus falando para você se apartar desse meio. Você sair daí que Ele vai te mostrar algo grande, algo tremendo. E hoje, meus irmãos, eu te convido, né, a refletir. O que Deus está pedindo para você deixar para trás nesse dia de hoje? Ore a Deus, meu irmão, jejue, que Deus, tenho certeza que Deus vai te mostrar. E esse vídeo aqui
Só foi um meio de te alertar e de abrir os teus olhos, para que talvez Deus esteja te chamando para outro lugar, para uma missão, para algo que Deus ainda vai te mostrar. Amém, meus irmãos? Assim eu agradeço você que esteve aqui no canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Curta, comenta e compartilha. Deus abençoe a todos.